Depois de mais de 50 dias, Neymar voltou a ser titular do Santos. E na noite em que completou 100 jogos na Vila Belmiro, com direito ao número centenário na camisa, ficou apenas 33 minutos em campo. Tempo em que sofreu falta, tentou jogada individual, colocou o Zé Ivaldo na cara do gol e desabou, derrotado mais uma vez pela contusão na coxa que já o havia afastado do time por mais de um mês. O choro do craque foi um golpe duro para a torcida que até aquele momento só tinha motivos para sorrir. O peixe do interino César Sampaio, que substituiu pela primeira vez o demitido Pedro Caixinha, vencia o Atlético Mineiro por 2-0. Depois da cobrança de escanteio, Zé Ivaldo abriu o placar. Ex-jogador do Cruzeiro provocou o Atlético imitando uma galinha. 3 minutos depois, Gabriel Bontempo fez a jogada pela direita e cruzou para Barreal aumentar. O Galo não justificava o fato de ser um dos times que mais cria chances no campeonato. E com a necessidade de buscar o empate, deixou espaços que o Santos começou a aproveitar. Bontempo bateu desequilibrado. Barreal no meio do gol, Everson pegou. E quando teve um outro momento, Barreal mais uma vez não conseguiu superar o goleiro. A partir da metade do segundo tempo, o Galo começou a ser mais perigoso, mas não marcou com Rony, João Marcelo, que substituiu Hulk, e Igor Gomes. O jogo hoje, num aspecto geral, apesar de ter tido um segundo tempo melhor, na minha opinião, foi um jogo ruim. É isso que a gente tem que fazer, nos mobilizarmos mais para a gente ganhar e não entrar em crise. A coletiva foi tão ruim quanto o jogo. A coletiva do Cuca foi uma vergonha. E outra coisa, deixa quem tá lá perguntar, gente. Assessoria aí. Deixa quem tá lá perguntar, o povo quer saber. O jornalista que tá na coletiva tá lá para falar e ser o elo com o torcedor, ué. Não tem condição, não. Faz uma, deixa rodar duas, explorar mais e tal. O time não jogou nada. Quando joga bem, se vai lá na Vila ontem e ganha o jogo de 2-0, aí a coletiva de meia hora. Meia hora. Agora foi lá um vexame, uma postura covarde, uma postura... O Atlético, continuo falando, tá? Desde 22, 23, sei lá que eu tô falando aqui. Panda! O Atlético é um time panda. O Liampo não é, mas o Atlético é um time panda, passivo. Ontem foi o supra-sumo da apatia em campo. Aí vai pra coletiva, não tem explicação não. Que o elenco tem problemas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Olha pro banco que o Atlético tinha ontem. Olha a lista de jogadores que estavam no banco. Agora, é só isso agora também? Perdeu. Mas também. Eu sei que o elenco tem carências, mas o time titular tem que jogar mais do que jogou ontem. Foi engolido pelo Santos, que estava sendo engolido por todo mundo, sem treinador. O Atlético pegou 2 times sem treinador na temporada. O Grêmio na primeira, mas o Quinteiro estava lá. Como se não tivesse. Como se não tivesse. E ontem de novo. E tomou um vareio. O Zé Ivaldo, Baresi, tá? Zé Ivaldo para vocês. Para mim, Zé Baresi. Que, meteu o time do Atlético no bolso. Fez o que quis. Com a bola, sem a bola e na zoeira. Você estava lá, você viu de perto. Ou uma postura apática e é um time panda. Aí a pergunta que eu vou te fazer, fiz pro Eltinho, pro Valu e pro Thiago Fernandes na rádio. Essa aí é a realidade? Boa tarde, Everton, Thiago, Valu, Fernandes, Elton, turma de casa. Olha, sinceramente, ontem eu me dei conta de que eu estava errado na avaliação do Atlético. Muita gente falou comigo, olha, Campeonato Mineiro não dá para tirar como referência. E eu tirei, porque eu achei que o Atlético estava pronto e faltava alguma coisinha que o Cuca poderia ajeitar para o Campeonato Brasileiro. Mas a cada jogo do Campeonato Brasileiro a gente percebe que realmente o Atlético está muito aquém do que se espera de um time competitivo que possa brigar até por um G4, por exemplo, porque o primeiro jogo contra o Grêmio também foi uma enganação para a gente, porque o Atlético dominou, mas olha onde o Grêmio está, né? Olha o Grêmio onde que ele está, né? Sem treinador, também não está ganhando de ninguém. E ontem, sinceramente, eu fiquei decepcionado, porque quando eu chego
para ver uma Vila Belmiro com 10 mil torcedores, né? Até estava muito cheio, 10 mil lá é muito cheio, uma pressão, mas eu achei que o Atlético teria uma condição de fazer algo diferente, um time que pudesse jogar para cima, sem respeitar. Achei que no começo do jogo, inclusive, a questão do Neymar, há um excesso de respeito do Atlético em cima do Neymar, né? Mas depois disso, o que eu vi quando começou a bola rolar, no primeiro tempo o Atlético não criou nada. E foi só acuado pelo Santos, e o Santos em cima. No segundo tempo, o Cuca muda um pouco a postura do time para marcar o time em cima. Tinha que fazer isso, estava perdendo de 2-0, né? Mas o Atlético também vai dar o primeiro chute a gol com 29 minutos do segundo tempo, um chute do Rony, que o goleiro faz uma boa defesa, depois tem mais 2 chances. É muito pouco para um time que fala que quer ser competitivo. O elenco do Atlético, nós vamos falar do elenco? Problema do elenco? Sim, a HG falou aí, o banco do Atlético ontem, mais uma vez, não é uma situação de resolver. Eu até estava vendo uma discussão suas hoje sobre o Gabriel Menino, né? Por que o Gabriel Menino saiu do time? Mas quando ele entra, vocês viram o que ele fez ontem? Não acertou um máximo. Mas é uma outra situação. Não, contexto está errado. Não, tudo bem, mas ontem ele entrou, ele poderia... já vivia uma pressão. Mas você está dizendo então que ele tem que ficar no banco? O que eu estou falando é que ele não vive um grande momento. Não. Eu não acho que o Gabriel Menino vive um grande momento. Eu acho que às vezes ele é meio disperso, por isso que o Cuca tirou ele do time. Peraí. Eu acho que isso. Mas eu acho que existe um problema. Existe um problema. A diretoria do Atlético. O Scarpa está disperso, o Hulk está disperso. É onde eu vou chegar. O problema do Atlético é o seguinte, os jogadores, tem vários jogadores que não estão, questionei isso ao Cuca ontem de novo, porque ele falou sobre isso, estão abaixo. Mas você tem alguma peça de reposição para colocar no lugar? Não tem. Mas aí o Cuca tem que se virar. Pois é, aí é o problema da diretoria lá atrás, que errou no planejamento. Errou em quê? No planejamento. Beleza, Thiago Não Fernandes. Contratou, achou que o elenco do Atlético, por conta do Campeonato Mineiro, era um elenco adequado, e eu embarquei nessa. Eu embarquei nessa e achei também. E agora, tá faltando umas peças aí. Nós tomamos um gol ontem, eu falo o Atlético, né? Tomou um gol em que 2 jogadores do Santos subiram sozinhos, bateram a cabeça e sobrou para o Zé Ivaldo. Se você tem dúvida que eu sou atleticano, eu não posso falar que time você torce, que eu não vou te queimar aqui. Eu sou São Paulo. Eu ia falar isso. Aí você torceu para que time ontem, se você é São Paulo? Ninguém pro futebol. Eu torci pelo caos. Mas sempre, né? Mas enfim, eu estou decepcionado demais com o Atlético e o problema é que nós vamos voltar a falar para o torcedor. Janela só em Você junho. não respondeu minha pergunta. Essa aí é a realidade? É a realidade do Atlético. Ótimo. Eu também estou com você. Para mim, a realidade, lamentavelmente, a realidade é essa aí. Pois não. Boa tarde para todo mundo. Qual lição se tirou do ano passado? Os torcedores, de uma forma geral, o Atlético, que precisa ter um melhor planejamento para se ter um grande time. Montar um elenco que supra suas necessidades ao longo de uma temporada. Correto? Sim. Era uma lição. Ela foi cumprida para a atual temporada? Não. E aí, quando eu volto lá em janeiro, falo assim, gente, na primeira semana, quando o Cuca chega e fala sobre a necessidade de jogadores, de um elenco mais cascudo, era ele já mostrando que precisava desses jogadores. E ele faz esse alerta, ele deixa claro que o Atlético precisava de jogadores para uma temporada longa e desgastante. E os reforços foram chegando a conta-gotas. Eu estou errado? Não, eu não estou errado. Tá aí para todo mundo ver. O janeiro, fevereiro... Mas é problema eles chegarem a conta-gotas? Vamos chegar lá, Tio. Deixa eu concluir o pensamento. Eu não acho que seja problema, Só para concluir. Aí a janela, você pode me ajudar nessa? A janela fechava quando? A primeira, você tira o cara, agora você pede ajuda dele. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Eu lembro que eu e o Valu ficava falando assim, faltam tantos dias. Toda vez que a gente ia falar, faltam tantos dias. E o Cuca também gritando nas coletivas que precisava. Então, naquele momento, o Atlético precisava ter agido. Mas ficou na ilusão que o elenco era bom. E o Atlético vivendo a pressão de ganhar jogo em cima de jogo dentro do Campeonato Mineiro. Mas não pensou na temporada. Não pensou que aquele elenco se tornaria curto. Não pensou nos desfalques. Esse era o problema. Isso, Ti. Mas o Atlético teve mais uma janela, Elton. Não, gente, ou então pensou e pensou diferente da gente, Elton. E a gente sempre bate na tecla. O Tomás Pochettino, como diz o Cuca no caso do Pierre, lá atrás, que acho que em 2011, 12.
Tava prontinho pra vir. Prontinho pra vir, barrar a saída dele, você vai continuar falando, eu preciso agora dar um te abacalhei. não tem jeito, eu tenho que falar, gente, sabe por quê? Porque os programas, ô Elton, você faz parte. Pão do povo, Elton Novaes, Thiago Fernandes. Pode não encerrar, Elton. Não, eu acho que o problema do Atlético hoje, ele é por não ter entendido os recados da temporada passada. Eu acho que a temporada passada, ela deu um escárnio pro Atlético, falou assim, olha, você só chegou a brigar contra o rebaixamento na última rodada porque você teve um período dentro do campeonato que você não tinha atletas para colocar em campo. Então os erros do Atlético, ontem falamos sobre isso e estamos falando de novo, porque hoje escarnou ainda mais, deixou mais escancarado todos os problemas do Atlético. Ontem a gente comentou isso, você falou assim, Elton, o ano passado foi em junho e julho, estamos em abril. E o Atlético As contusões começaram em março. Isso, março, abril. E se é um aprendizado do ano passado... É um não aprendizado, né? É uma lição que já podia ser tirada do ano passado? Direção. De quem é a responsabilidade? Direção. Mas o Gestores. Breno acha que nesse momento a gente não pode criticar a direção. Mas eu discordo. O Breno falou isso na segunda-feira. Eu discordo do que o Elton falou. A gente não tem que criticar a direção. A gente tem que criticar os jogadores e o Cuca. O Breno falou que tem que blindar a direção nesse momento. Sabe por que eu discordo do que o Elton falou? O Breno Galante aqui nesse programa na segunda-feira... Agora me dá o direito de resposta. Você não deixou falar. Não, peraí. Disse que tem que blindar a direção. Meu papel aqui, às vezes... agora não tem que Não, eu tô olhando pra você às vezes e o Comini tá falando comigo aqui no ponto. Então eu tô olhando pra você, mas tô prestando atenção no que o Comini tá falando. O Elton me tira sarro da minha cara de que eu falo, Elton, acabei de falar, mas tô prestando atenção. Eu discordo com o Elton. Você falou que tem que blindar a direção. Vou falar agora sobre isso. O Elton virou e falou o seguinte, porque aí houve uma lição pra diretoria. Ok, houve a lição, a diretoria aprendeu, só que na visão da diretoria... Não, calma, na visão da diretoria, eles enxergam diferente da gente, que esse elenco dá conta. O que é isso, Eles Breno? enxergam. Não, peraí. E eu não sou a favor disso, não. Eu não concordo com isso. É porque o Elton virou e falou o seguinte. Ele virou e falou assim, olha, o Atlético aprendeu a montar um elenco. Não aprendeu. Não, deveria ter aprendido. Não, eles acham que eles aprenderam. Não aprenderam. Por quê? Porque aí eles trouxeram reforço? Trouxeram. Eles trouxeram o Rony, Coelho, né? O Natanael, Júnior Santos. Eles trouxeram. Se você chegar e conversar com o Paulo Brax, como eu fiz lá, ele vai virar pra você e falar assim, nós trouxemos fulano. Nós temos um planejamento, nós vamos usar a base, tudo bem. Só que é o seguinte, enganou, né, Breno? esses jogadores, eles não estão entregando dentro de campo Você não caiu nessa o que a gente falácia. espera. Não. E outra, Você não caiu nessa falácia, né, Breno? existe uma lacuna porque saíram jogadores que não mas vieram. você não caiu nisso, né? Não, cara. Deixa eu te falar. Breno, Tanto eu não caí que eu estou aqui falando que eu não concordo. Então, a diretoria mas tem... então você concorda comigo? Não, porque você virou e falou o seguinte, que a diretoria não entendeu que existia necessidade. Você não entendeu. Não, na cabeça deles, eles entenderam e eles Eu te trouxeram. provo que não entendeu. Não, eu cara, te provo. Eu você te não provo que entendeu não o que eu tô entendeu. falando. Peraí. Saíram 16. Chegaram 10. Então você tem uma lacuna de 6. 6. Então faltam 6 dentro da qualidade que o elenco pede. Faltam 6. Na cabeça do Cuca, ele pediu mais 3. A lacuna ficaria ainda de 3, mas que nesse momento seria melhor do que o que estamos vendo. Só vou deixar Mas claro não aqui. foi matemática. Aqui, ó, eu vou deixar claro aqui porque o torcedor tá achando que eu matemática. Não sou eu, não. Eu estou falando aqui o que a diretoria pensa e o que vocês Você viram. não concorda. Mas o que você eu não pensa? concordo. O que você pensa? Olha só, eu conversei Porque com o aqui Paulo na Brax. segunda-feira você disse que a diretoria não Aqui, ó, era momento de apontar pra a ela. íntegra da entrevista do Paulo Brax está lá no canal Breno Galante, as pessoas podem assistir lá. O Paulo Brax deixa claro, nós fizemos um planejamento do elenco, nós visamos a questão de poder ter lesão, tudo, e o elenco dava conta. Eu não concordo com isso. Não tem como. Mas Eu o que não você concordo. pensa? Que na Pois segunda você mas disse aí, que não aí tinha é o que apontar problema. pra diretoria. Calma, Isso que tá nós vamos me chegar lá. incomodando, você não fala. Nós vamos chegar lá. Você fica Então, só repetindo para igual deixar papagaio claro, as mesmas eu não coisas. concordo. Eu acho que o elenco existe uma lacuna. Né? Beleza, saiu o Davis, aí ele até comenta mas na quem é a entrevista. grande responsável Saiu o Davis, mas eu tinha responsável por trazido o isso? João Marcelo. Mas peraí, gente. Quem João é o Marcelo e grande Davis tem uma responsável pelo diferença. momento? Tem uma Mas diferença. não é que o responsável Davidson pelo seja o momento. suprassumo do ataque atleticano, não é isso. Não é. Mas você, Quem é o grande ou você traz responsável pelo momento, Galante? ao mesmo nível ou Vou te melhor. responder. Ou Pela melhor. crise que o Outra Atlético coisa, vive, quem é o hoje- grande responsável? A diretoria. Hoje, a diretoria é isso que você falou. responsável. Não é a grande responsável. É a responsável. Claro. Ela é a grande Aqui, responsável. ó, eu vou ler A pra diretoria vocês. é a Os jogadores principal também responsável. são responsáveis. Eu vou ler pra vocês São. aqui. O Atlético não tem nem Por jogador favor, direito, o Cuca cara. tem uma parte de responsabilidade também. Eu vou fazer igual o Valu. Eu vou dividir aqui de percentuais A de responsabilidade. responsabilidade é sua, que é você assim põe que quem você funciona. quiser, né? Todo mundo tem responsabilidade. A A diretoria diretoria errou lá atrás.
Os jogadores estão errando porque eles confiaram neles, eles não estão jogando o que tinham que jogar, porque o time não jogou nada contra o Vitória, não jogou nada ontem. Agora eu pergunto pra vocês, um time que tem Scarpa, Coelho, Rony e Hulk, poderia apresentar o futebol que está apresentando hoje? Não, é muito pouco. Não dá. Aí entra o Cuca. Também entra o Cuca. Então vocês estão se contradizendo numa parte da história, né? Que começaram o programa falando, o Atlético é isso aí. Pra mim, o Atlético não é isso aí. Não, mas hoje o Atlético é isso aí. Não, sim, mas a capacidade... Mas é isso aí como conjunto. A capacidade do Atlético, pra mim, não é isso que foi apresentado contra o Santos e nem contra o Vitória. E eu tô com valor. Aliás, o Breno disse que o menino, Breno, pra você saiu do time, e aliás eu gostaria muito de... Acho que o Cuca deve uma satisfação para o torcedor atleticano. Não tem problema se ele disser que tá rodando por conta de que decidiu fazer uma rotação no elenco maior, dentro do possível, né? A gente tem que lembrar. Acho que vocês já ponderaram tudo com relação ao elenco. Eu vou falar um pouco aqui da parte que eu entendo que o Cuca precisa de falar com o torcedor atleticano. O Gabriel Menino, o último jogo que ele foi titular foi exatamente contra o São Paulo. Os últimos 2 jogos que ele foi titular, e eu não tô falando que o Menino seja a solução não, tá, pessoal? Mas assim, vinha dando certo o meio-campo com o Menino e Alan Franco, tá? O Alan Franco se machuca. Aí o Atlético joga depois contra o São Paulo, o Menino é titular de novo. Eu não acho que o Atlético faz um jogo ruim contra o São Paulo, acho que faz um jogo ok. A partir do momento que ele decide colocar o Gabriel Menino, o meio-campo muda completamente a formação. E aí você tem um Fausto Vera. O Fausto Vera completou ontem o 5º jogo. Até então ele tinha 4 jogos. Você acha que para enfrentar o Santos na Vila, por mais que seja um Santos cheio de problemas, você vai conseguir dar... Ele fala na coletiva, meu meio-campo tinha que jogar mais. Como é que vai jogar, Cuca? Você desconfigurou o seu meio-campo, por lesão, que é o Alan. Beleza, o Alan Franco é lesão. Mas outro... Você não tentou, por exemplo, colocar o Menino do lado do Vera e colocar o Rubens um pouco mais à frente? Outra coisa, eu acho que o Cuca vai precisar de rever, neste momento, para mim, de oscilação do Atlético. Começa o Campeonato Brasileiro muito ruim, mas muito ruim mesmo. As 2 últimas partidas, ele até falou que, no geral, não vem jogando tão mal. Jogou mal, sim, contra o Vitória, e ontem foi pior. Acho que a partida que o Atlético não jogou mal foi contra o São Paulo. Como é que você vai conseguir fazer seu meio-campo jogar, sendo que um jogador chegou ao seu 5º jogo? Já tem gente no Atlético hoje na casa de 17, 16 jogos. Mas ele não tinha opção. Ele tinha o Gabriel Menino. A menos que ele fale, o Menino é uma opção. Eu acho que o técnico tem que se comunicar também com o torcedor. Sim. E isso aí não é revelar bastidores, não, tá? Os técnicos falam de uma forma geral, não, opção técnica, não, ele tá com uma carga de trabalho mais elevada, não, é porque é característica do jogo. É porque a característica do jogo eu entendi que não era para o Gabriel Menino. Eu acho que o Cuca tem que se comunicar um pouco mais nesse sentido. Tem as responsabilidades dele, sim, para mim dentro de campo. E tem que começar a rever a situação. Será que todo lugar que o Atlético for jogar, é possível o Atlético jogar com o Coelho de um lado, o Rony no ataque, o Hulk? A gente está vendo como é que essa bola está tendo dificuldade para sair da defesa. O Atlético não tem mais o atacante de referência para ficar lançando bola. Mas ele foi embora também. Deixa eu só destacar aqui. Ele falou foi pro Scarpa, deixa eu destacar aqui, uma pessoa que conhece muito de Atlético mandou. O elenco, não tenho dúvidas, piorou. Peraí, deixa eu cortar aqui uma parte. Então, ninguém ganha campeonato no Brasil se não tiver 22 jogadores de bom nível ou quase do mesmo nível. E na frente precisa de gente para fazer gols. Paulinho e Hulk, juntos, fizeram quantos em 23 e 24? Aí depois acrescenta. Só em 23 eles fizeram 60 gols. 60, o Hulk, 30 para 50 e pouco. E aí eu conversando com essa pessoa, eu disse, olha, nota-se uma queda no futebol do Hulk. Aí ele me mandou aqui, ó. O Hulk se reinventa. Mas óbvio que não conseguirá as mesmas arrancadas. A idade chega para todo mundo. Então a bola precisa chegar mais redonda nele, porque ele é um finalizador como poucos. Alonso nunca foi um zagueiro de combate. Falta um volante que bata um pouco e proteja melhor a frente da zaga. Eu tô pulando, tá? Por isso as gaguejadas aqui, porque tem umas coisas que eu não posso ler. Precisa de pelo menos 2 que façam mais gols. Pode ser um meia que jogue pela direita ou um ponta, mas não pode depender somente do Hulk. Rony nunca foi artilheiro, mas se doa muito. Júnior Santos é jogador de uma temporada, palavras dele, não minhas, tá? Para fechar, a atual diretoria de futebol foi montada
nos moldes que os R's querem. Benção. Espera aí. Será quase impossível que alguém se posicione de forma contrária. Acho que o Atlético fica entre 8º e 10º. Se não tiver alguém para acalmar o Cuca, vai acabar criando algum fato para sair. Pessoa que entende muito de Atlético. Não pode revelar a fonte, né? Hã? Não pode revelar essa fonte. Mas nem com a arma na cabeça. Não, é só pra saber se podia. Nem com a arma na cabeça. HG, tá aí. É um retrato bem desenhado do que é o Atlético hoje. E aí, Um ponto que ele falou, só desculpa, Thiago, um ponto que ele chamou a atenção foi a cabeça de área. A cabeça de área do Atlético desprotege o sistema defensivo. Mas você sabe que, pra cara, mim... isso é muito nítido, gente. Vamos lá. O Alan Franco, ele não era o primeiro volante. Não era. Sim. Ele foi colocado ali. Tá, colocou o Alan Franco na posição ali ao lado do menino. Então, colocou lá o menino. Beleza. Aí tava Alan Franco e menino. Aí, de repente, vira Rubens e Fausto Vera, Rubens e alguém, Rubens e qualquer um. Gente, o Rubens, primeiro, a origem do Rubens e o que ele lutou muito para ter novamente a possibilidade de jogar era de meia ofensivo. Aí ele vira volante, aí depois vira zagueiro, já teve a oportunidade de ser zagueiro, de rodar dentro desse time do Atlético, e ele não tem a característica de ser o protetor da defesa. O que é um volante? O que é o cabeça de área? É o cara que protege, entre aspas, o sistema defensivo, principalmente os dois zagueiros na cabeça da área. E o Atlético não tem esse homem, que no início da temporada era um grande pedido do Cuca, que era o Gregory, que era um jogador para chegar e jogar ali. Hoje o Atlético, a cada momento, utiliza uma nova formação de volantes. E o menino, que era um cara que estava jogando e que mostrava um bom futebol, jogava e rendia dentro do Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, onde ele jogou, também na Sul-Americana, de repente ele vira a segunda opção. Porque o Fausto Vera, como bem o Valu chamou a atenção, de não utilizado, passou a ser o cara para jogar do lado do Rubens. E os dois não têm esse estilo de ser o pegador. Mas o pior dos problemas, só um segundo, o pior dos problemas de tudo que o Everton leu ali para mim é dos bastidores. Quando você tem uma gestão em que todo mundo fala amém para essa gestão, é o que pede benção, né, Thiago? Todo mundo fala, não, beleza, tudo bem, vamos nisso do jeito que você está falando. Esse, para mim, se torna um maior dos problemas. Onde é que o Rubens Menin disse, para quem que foi que ele disse recentemente que o elenco é muito forte? Ele falou na 98, eu estava lá participando no dia. Foi na Rádio 98 forte. Que ele falou? Pois é, ele mentiu. Não é muito forte. O elenco não é. O time titular é bom. Então, mas o problema, o elenco não é muito forte. Então, se ele fala isso, ele induz o torcedor a pensar que de fato tem razão. Aí, quando entra no espiral, como tem entrado, o torcedor passa a ter razão. Quando aponta o dedo e fala, vocês estão prometendo. Aliás, vocês prometem muito e cumprem muito pouco. Então não dá para ficar trabalhando com essa ideia de que quando o River estava na crista da onda, falava, não, o Atlético vai ser o River do continente. Aí depois, vamos montar. Aí 2025, em 23 falaram que 25 era o ano da mudança. Paga a conta em 24 e 25 é o ano da transformação. Entrou o ano com o Bruno Musi falando que tem que vender jogador. Aí vender jogador. A dívida aumentou. Aí a dívida aumenta. Aí você vai agora caminhar. Aí ontem você fala com o Paulo Brax, anteontem. Aí ontem a gente roda aqui ele falando, ó, se sair alguém a gente vai repor. Mas você vai repor como repôs o Davidson e o Otávio? Mas isso é uma fala da garapa, isso é uma fala da diretoria. Meu irmão, vocês não têm um meio campo, vocês não têm um volante. O primeiro volante seu é improvisado, está machucado. O jogador que você tem para colocar ali não é volante. Você não tem volante no elenco. Você não tem volante. O Fausto Vera não é, o menino não é e o Rubens não é. Então você tem 4 jogadores que jogam improvisados como volante. Não são volantes. Isso é escandaloso. Como primeiro volante. Né? Primeiro volante. Isso é escandaloso. Você não tem um meia que joga aberto pela direita. Você não tem um ponta que joga pela direita. Você não tem um centroavante de área, porque o João Marcelo pode até se tornar. Mas não é. Mas nem pode jogar essa responsabilidade. Aí você vai dizer, não, mas o Júnior Santos e o Arana estão fazendo falta. Qual falta? O Arana não estava jogando bem. O Júnior Santos ainda não jogou nada. Então você não tem margem para dizer que se eles estivessem disponíveis, a história teria sido diferente. Ontem eu vou apontar muito para a postura. O Atlético já entrou perdendo,
entrou em campo perdendo, tomou os 2 gols e o Santos, ó, mas tem algumas escolhas questionáveis. Peraí que nós vamos falar com você. Faço questão de te ouvir? Faço questão de te ouvir. Zona mista, Valuzeiro. Eu vejo muita gente falando, o Alonso isso, o Alonso aquilo. Os zagueiros estão expostos. Banda! Os zagueiros estão expostos. Não foi uma partida boa do Lianco. Ele errou várias saídas de bola. Mas por que os zagueiros estão errando saída de bola? Primeiro, lá na frente, pelo estilo que o Cuca preferiu. E aí é uma preferência do Cuca, porque se o Cuca de verdade quisesse que independente da questão da proposta do Fortaleza, se o Cuca entendesse que precisava de um jogador de referência lá na frente, como o Daverson, alguém aqui acha que o Daverson não ficaria, que não seria possível o Atlético negociar? Eu acho que seria possível negociar, ponto. Mas ele não quis por conta da característica do Cuca montar o seu elenco, beleza. Agora, os zagueiros, eles não têm para quem passar essa bola, não tem, o meio-campo não vem receber para tentar construir. O cara que podia tentar, eu não estou falando que o Gabriel Menino é a resolução de todos os problemas do Atlético, não é, tá? Mas o cara, deles pode ser, né? o cara que podia tentar ajudar um pouco esses zagueiros está sentado no banco, você joga para frente para o Hulk disputar essa bola pelo alto. O Hulk é ótimo em várias coisas, mas não é o jogo mais forte dele. E aí, alguém consegue me explicar o que justifica a escalação do Caio, que agora não é mais Caio Paulista, do Caio e do Saravia, que são os jogadores com... O Caio chegou ontem ao seu 8º jogo e o Saravia chegou ao 7º jogo. Em um jogo que você sabe que o Santos vai tentar explorar o lado de campo. O Breno tá abrindo as mãos ali pra mim, Breno, mas se você souber... Vai colocar quem, Balu? Vai colocar... Como é que o Atlético termina o jogo? Deixa eu te contar uma coisa. Peraí, o Natanael você perguntou, eu vou te responder. Por que ele colocou o Saravia? Porque o Saravia tem um poder mas ele físico que tem que muito falar, maior. ele que tem que falar isso, mas desculpa, você é setorista do Atlético, excelente, então, mas você não é o técnico do Atlético. Eu consigo. Tá na hora do técnico vir explicar. Eu sei, Valu, tudo bem, mas eu tô te falando o seguinte, isso não é uma blindar coisa o Cuca também, isso não é uma coisa que você fala assim, é um absurdo. Cara, não é um absurdo. Pra mim quando ele fala em colocar o Saravia, é porque o Neymar joga pelo aquele lado, ele tem um vigor físico maior, ótimo, aí você coloca o cara que tem menos ritmo de jogo no ano. Parabéns. Isso ali dá pra entender. Por que ele tá querendo... O cara com menos ritmo? Por que ele coloca o Caio Paulista de lateral esquerdo? Porque o Rubens não vai ser mais entendido como um lateral esquerdo do Atlético. E como que ele termina o jogo? E aí quem faz? Como que o Rubens termina o jogo, tudo bem, Breno? mas ô Valu, acabou, Breno. Uma coisa você é respondeu. você... Peraí, uma coisa é você chegar e falar assim, eu quero acreditar nisso e vou testar. Se não dá certo, eu vou mudar. Agora, você tá com protecionismo excessivo com o Cuca. Você falou para do de tentar me colocar contra a torcida. Você tá com protecionismo excessivo eu tô tentando explicar o que o Valu perguntou em relação ao que o Cuca pensou. O Cuca tá errado, você tem que aceitar isso também, deixa eu falar um negócio. Tá passando pano pro cara, eu não estou falando que ele está certo ou errado. Tá passando ele pano perguntou pro cara, pô. Por quê? Eu tô tentando explicar pra ele pela visão do Cuca e do Atlético, não a minha. A visão do Cuca ele tem que falar. Ele tem que falar. Uma vergonha a assessoria não deixar o Cuca falar. Ele tem que falar. Todas as perguntas. Não é uma coisa... 5 minutos de coletiva só, isso é um absurdo. Você contratou o Caio pra ser o quê? Lateral esquerdo. Aí, quando o Arana não vai jogar, você vai colocar quem? Lateral esquerdo. Mas tem que ser quem? O Caio. Pronto, então tá respondido. Aí você vai colocar o Rubens lá? Nós não ficamos brigando o tempo todo, o Rubens estava jogando na posição errada. Breno. A questão é com ele. Mas no final ele colocou porque o Caio tá sem ritmo, então, pode ter cansado. Breno, mas você acha que tá certo escalar o cara que tem menos ritmo? Tá, meu caro, ele tá lá pra jogar. Beleza, ele foi contratado pra jogar. O que o Valu tá dizendo, a grosso modo, é que é o seguinte. Pega o Rubens e fala assim, Rubens, meio campo é o cacete. Já que você é coringa, você vai jogar na lateral esquerda. Ô Caio, senta lá pra nós. Ô Fausto Vera, você até pouco tempo nem entrava, agora você virou meu titular. Porque o Franco machucou, improvisado. Então joga pra mim improvisado aqui de primeiro. Ô menino, chega aqui, volta. Joga ao lado do Fausto Vera pra mim aqui. Não é isso que você tá querendo dizer? Não, cara, eu tô falando da questão... Tô falando da questão do ritmo, tá? Eu não acho que a explicação seja tão simples assim. Ia colocar quem? Ele termina com o Rubens lá, falando de jogadores de ritmo. O Saravia, para mim, não fez uma boa partida e muito menos o Caio. Para mim, o Caio não fez uma boa partida também. Mas quem fez? Ninguém fez. Ninguém. Você não tira um jogador. Você sabe que o Santos vai te atacar pelos lados. Aí a minha questão é, só para entender o cerne da questão, ele colocou os jogadores com menos ritmo de jogo para enfrentar um adversário que é sabido que enfrentar muito o Atlético pelos lados. É só isso. Aí eu vou responder com uma coisa que você usa. Agora eu vou usar o seu veneno. Eu posso completar. Você vai usar, mas depois que eu completar. Sabe do quê? Da preparação física. Você vai usar. Tem gente lá que ele conversa com a preparação física e o cara fala que você tem condição. Mas isso não foi dito, então você fala isso do Cruzeiro, quando você fala que o Cruzeiro tem uma linha de preparação física que a gente tem que respeitar. O Atlético também tem.
Mas Então ele precisa perguntou de pro Cristiano comunicar, não é Nunes, pra o mim Cristiano não, eu Nunes não quero conseguiu, saber. ué. Tem que comunicar com o torcedor do Atlético. Não, tudo porque bem, lá é Malu. comunicado. Mas você tá colocando aqui a aqui gente como está se com fosse uma controle. coisa certa, não é? Não, eu não tô falando que é uma coisa certa. Você tá levando o meu comentário para outro lado. O que eu tô dizendo é só que o torcedor do Atlético precisa de ser comunicado do exemplo que você tá dando. Então, ó, é um controle de carga, tá? Com o Natanael. Isso atrapalha Não, mas alguns. eu Isso tô atrapalha. Não, é porque você. Eu acho que o Natanael Você foi nítido que é controle subentende, de carga. você subentende tudo que não é Natanael dito. foi O Natanael nítido tá que é jogando controle de quantos carga, jogos? não Você ficou, mesmo não? reclamou isso aqui Cara, outro ele dia. joga 45 minutos. Se é controle de carga, às vezes ele nem joga. Ele ia entrar com 70 Mas se minutos. você controla 45 minutos, já ajuda muito. Não, tá bom, gente. Não, mas eu acho mesmo. Eu Então, acho se mesmo vocês que o acham Natanael é normal, compreensível. sem uma explicação plausível do técnico, colocar jogadores Não, me com menos ritmo incomoda em campo, também, tá me tudo bem. incomoda também o O fato Saravia de não foi o ter que primeiro justificar. jogo que ele joga, não. Ele Não, entrou claro em que não, outro foi o jogo. sétimo, sim, Também. mas ele Com a não mesma fez. Qual a situação, justificativa porque o pra coletiva Natanael tão não curta foi do bem contra o Cuca? São Paulo, vocês lembram Qual disso? foi a justificativa pra coletiva tão curta do Ô, Cuca? Breno, o Alonso tem 17 O jogos atleta na tava com temporada. pressa. Panda! O Alonso tem 17 Panda! jogos Não, e o já tá Alonso, cara, sentindo. é falta de Panda. opção. É Oi? falta de opção. O Alonso, eu vou dizer uma coisa. O Alonso já tem muito tempo que é nítido que ele é lento. Isso. Ele é lento. Breno, a deixa eu te história falar. é... Daqui a pouco o Lianco Pois é, aí a história é, será que o Vitor Hugo não tem Cadê o condição? Vitor Hugo? Daqui a pouco o Lianco Aí vai eu estar vou mais exposto uma por vez. culpa Eu do meio adoro- campo. Eu adoro o Vitor Hugo, tá? Pra mim, se entrar... Não, você falou que ele ia ser titular quando chegou. no Falei, inclusive, se entrar e tiver uma sequência, o Alonso não volta. Porque ele, com a idade que tá, ele é mais veloz e ele é melhor no jogo aéreo, que é um problema Com a do exposição Atlético, do meio porque campo, o vai Alonso expor não o Vitor sobe Hugo um também. centímetro do chão. Aí você vai dizer assim, mas por que o Cuca não escala? Ué, boa pergunta. O Valor acabou de questionar. Por que ele tirou o menino do time? Aí eu pergunto, se o Alonso é um zagueiro de pouco combate e lento, mas tem a grife de campeão, tem a grife de seleção, por que ele está sendo mantido? Você viu ontem no gol, qual que foi no segundo? No segundo No gol. segundo gol, você viu... Ô, gente, eu sei que zagueiro correr atrás de atacante, ele quase sempre vai levar desvantagem, eu sei. Até virar... Normalmente os zagueiros são mais lentos e tal, eu sei. Mas você viu, cara, a distância que ele correu do atacante? É injusto isso que você está Então, quer fazendo. dizer, não, é justo Os é o que zagueiros vocês estão- dizem. Os zagueiros o que eu estão digo é injusto. sobrecarregados. É muito injusto. panda, é pouco combativo. Pode colocar e pra mim, qualquer zagueiro com panda é meio muito campo como combativo tá. e pra mim é superestimado. mas o Ponto. Alonso- Ponto. Tô Ponto. É a minha tudo opinião. bem. Eu não O tô nem aí se Alonso tá é comigo ou não tá. superestimado. Eu não quero que estejam comigo. desde não. 2021, Eu não sou hein? procissão, Eu também vocês não me sou, não. seguir. Eu também Eu não não sou, sou não. procissão, Eu vocês me também não seguir. sou, não. Desde Eu 2021 acho o é bem zagueiro superestimado. panda. Acho o zagueiro panda Tá superestimado. Ponto, tô falando. Ah, ele vai ficar... Não tô nem aí. Não sou amigo dele. Pode colocar eu qualquer acho zagueiro mesmo. com esse E meio tem que campo cobrar lá. de quem pode entregar. Ele não é o zagueirão campeão de seleção? Tem que cobrar dele. Eu vou cobrar do Hulk. Eu vou cobrar do Scarpa. Até do Rony eu acho que dá para cobrar. O Rony é um jogador hoje indispensável, que é o sopro de competitividade desse time panda, como foi ontem. Panda. Aliás, falando em panda, vamos ouvir o Breno Galante falando com os panda da noite de ontem. Roda aí. Então éramos o time que mais criava, era um dos times que mais corria. E hoje foi diferente, hoje fizemos um jogo atípico, hoje não conseguimos ter o controle do jogo. No segundo tempo tivemos, mas acredito que foi um pouco mais passivo, né? Não criamos tanto como nos outros jogos. Mas é isso, não é questão de não ter fôlego, é questão de ter a confiança que a gente tem de sim, que temos um bom elenco, que temos um bom grupo, temos um bom treinador, temos boas ideias e ter essa confiança, essa convicção e continuar trabalhando, ter perseverança, porque futebol é isso, cara. Tem hora que tu vai ter umas sequências ruins, o que não pode é tu se abater. Tem que levantar a cabeça, tem que procurar trabalhar já e pensar já no próximo jogo para voltar a ganhar. Ser realista, a gente tem que concentrar, focar muito, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, mas também passa muito rápido, é um jogo de 3 em 3 dias, então a gente realmente tem que acordar para que a gente possa começar a pontuar e sair dessa pressão que a gente vem vivendo agora dentro do Campeonato Brasileiro. Escutar o professor, ver o que tem para consertar, porque está complicado, a gente sabe, a gente entende que a gente precisa melhorar. Então é voltar para casa, descansar e melhorar para o próximo jogo e conseguir a primeira vitória aí. Por que nós estamos batendo palma? Pro Bernard. Ah, pela declaração sincera dele? É que declaração sincera eu tenho de vocês aqui, né? Não, mas aqui, o Bernard, a melhor parte do Bernard no Atlético, desde que ele voltou, São as é o coletivas. microfone. É que ele fala muito bem. Isso é inegável, a gente não Fala pode tirar isso super do Bernard. Agora, bola no pé. Eu descendo. O Bernard deve todo dia falar assim: volta, Ronaldinho. Eu pelo amor descendo de da Deus. Band News agora, depois de meio-dia, né? Pra descendo aqui, porque a Band News é lá no setor B, né? Então você tem que pegar pega o carrinho de golfe e vem pra cá. Aí o Humberto, meu primo, beijo pra você, me chama e fala assim: mas até que o Bernard jogou bem ontem. Fala, monta um barraco, vai morar com ele. Que jogou bem, irmão.
Quem jogou bem ontem? Não, mas ele entrou bem. Mas aí eu preciso criticar é a sua condição de avaliar com benevolência. Os caras precisam entregar mais. Não entrega. Você pegar do meio da ruindade alguém que deu uma respirada. Eu tô pensando, sabe um cara que me chamou a atenção que ele entrou bem pelo que ele vinha apresentando? Igor Gomes. Igor Gomes. Ele apareceu o tempo todo, quis tentar, É a primeira correu, vez, hein? Contra o Vitória também. Ele apareceu bem. Contra o Vitória também. Mas não tem grife, né? Não tem a grife do Contra o Bernard. Vitória ele também entrou melhor, bem melhor Posso do que falar ele da vinha entrando. Litodog e Litoquer? Aliás, estamos com uma promoção.